Fala, meu querido, fala, minha querida. Eu sou Letícia Prestes, especialista em apresentações de alto impacto com PowerPoint, e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos do curso gratuito de PowerPoint que eu estou ofertando aqui para você. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as animações. Existem duas coisas que a gente pode fazer no PowerPoint, né? Relacionadas a questões de animações. A gente pode utilizar as transições e a gente pode utilizar as animações. Qual que é a diferença de um para o outro? A transição, ela acontece entre slide e as animações acontecem entre elementos que estão naquele slide. Então, por exemplo, eu posso animar textos, figuras, ícones e assim por diante. Já as transições, eu vou fazer uma transição de um slide para o outro. Então, se tiver um elemento que está do lado de fora de um slide e depois ele aparece do lado de dentro do próximo slide, se eu aplicar ali uma transição, por exemplo, for a transição de transformar, esse elemento vai sofrer uma animação, mas não é a animação do PowerPoint, né? Aquela que a gente clica lá em animação. Ele vai sofrer uma animação decorrido de uma transição. Se você não entendeu muito bem o que eu falei aqui, vai lá na aula que eu tô falando sobre transições que você vai entender melhor, porque nessa daqui eu vou falar só sobre as animações, tá? Então, olha só. Eu fiz uma animação bem simples aqui para você poder entender. Eu vou dar uma projetada aqui na tela, ó, e vai acontecer aqui no meu primeiro clique, a animação ela já vai acontecer automaticamente. Então eu dei um clique aqui, aconteceu. E aconteceu uma coisa muito rápido porque eu coloquei propositalmente um tempo bem rápido aqui, ó, para as coisas poderem acontecer. Então o que aconteceu? Entrou essa forma aqui diferente e o texto ele entrou também, mas ele entrou de uma forma como se ele estivesse fazendo uma barra ali, né? O que está acontecendo aqui? Olha só. Toda vez que a gente quiser animar alguma coisa, a gente vem aqui no painel de animações, a gente clica aqui em cima e vem aqui, ó, painel de animação. Do lado direito, eu consigo ver todas as animações que foram feitas no PowerPoint, tá? Então, vou arrastar um pouquinho para cá, vou clicar nessa primeira caixa. Quando eu clico nessa primeira caixa aqui, você pode perceber que esse númerozinho aqui, ele ficou de uma cor diferente. Então, isso quer dizer que essa caixa de texto 18, ela está fazendo referência a esse texto método Trim. Se eu clicar na de baixo, o Letícia Prestes que já ficou de outra cor. Então, essa caixa de texto 17, ela está fazendo referência a esse texto. Essa forma livre aqui, se eu cliquei aqui em cima, então é essa daqui, consequentemente seria essa daqui que está aparecendo, tá? O que você pode fazer para você não se perder aqui? Eu já mostrei isso numa aula e eu vou mostrar de novo, porque agora a gente está falando sobre as animações. Eu venho aqui em página inicial, selecionar painel de seleção, e aí abriu essa seleção aqui. Essa seleção ela vai mostrar para mim todos os elementos que estão nesse slide. E aí eu posso renomear esses elementos para eu não me perder nas minhas animações. E é isso que eu vou fazer aqui com vocês. Então, na hora que eu clico aqui em cima, eu tenho essa parte de baixo aqui. Aí, como eu sei que é só esses elementos, eu vou escrever assim, ó, baixo direita, porque esse elemento está do lado de baixo direito. Esse daqui é o baixo esquerdo. Baixo esquerdo. Essa outra forma livre aqui é cima. Essa caixa de texto aqui é o método. E essa caixa de texto aqui é o meu nome. Então, eu clico aqui, Letícia, e fecho. Enter e fecho. E aí, aqui ó, no painel de animação, você pode ver que os nomes já foram alterados. Então, quando eu estou mexendo com animações, eu sempre aconselho você a fazer isso, porque aí você vai saber quais são os elementos que você está animando de fato. Ainda mais quando a gente tem muitas animações acontecendo, a gente costuma se perder, tá? Então, é isso aqui que você vai fazer. Beleza. Aí vai ser o seguinte, eu vou deletar aqui essas animações agora, para mostrar para você como que você vai colocar essas animações. Se eu projetar esse slide aqui, nada vai acontecer porque eu não tenho nenhuma animação, tá? Então vamos lá. O que eu quero fazer com esse texto aqui? Eu vou clicar nele, vou vir em animações, vou vir nessa setinha aqui e aqui eu tenho todas as opções de animação que eu posso fazer. Coisas que a gente precisa de entender. Animações de entrada, elas são da cor verde. Animações de ênfase de amarelo e animações de saída são de vermelho. E as animações que a gente tem de caminho, elas têm sempre um verde e um vermelho. O que isso aqui significa? O verde significa o início e o vermelho significa o fim. Então, se eu estou fazendo uma animação de linha e eu tenho um verde aqui em cima e um vermelho aqui embaixo, significa que ela vai começar nesse verde e vai terminar nesse vermelho. Se eu estou fazendo uma animação de entrada, então é a entrada que o texto vai
sofrer. Então, o texto vai entrar dessa forma. Se eu quero que ele saia, eu vou escolher a forma como ele vai sair. Então, é uma dessas opções aqui. E se eu quero dar ênfase nesse texto, seriam essas aqui. O que seriam essas ênfases, né? Então, vamos supor, o meu texto, ele surgiu, aí ele piscou, e aí ele saiu. Então, ó, surgiu, entrada, piscou, ênfase, saiu, saída. Tá? Então, essa seria a ordem aí das animações. E se eu não tenho nenhuma animação, então eu não tenho cor nenhuma, tá? O que eu quero nesse texto aqui? Eu quero essa animação aqui de barras. Então, eu vou clicar em barras, ó, e a animação vai acontecer. É isso aqui que vai acontecer. Vamos supor que eu quero que o Letícia Prestes também aconteça essa animação. Eu tenho duas opções. Ou eu clico no Letícia Prestes aqui e venho também em barras, ou eu clico nessa animação que eu já fiz e pego esse pincel de animação aqui, dou um clique e clico aqui no meu nome. O que eu fiz? Eu copiei a animação do método Trima para a animação do Letícia Prestes. E isso me facilita muito quando eu quero repetir animações. Eu não preciso de ficar fazendo elas de novo. Eu faço uma vez, clico ali no pincel e aí eu estou copiando essa animação, tá? Mais uma informação importante aqui para você. Eu vou inserir aqui um outro texto. Vou deixar em branco aqui. Outro texto 2 e outro texto 3. Fictício aqui também. Beleza. Eu quero a mesma animação, tá? A animação de barra. E eu sei que eu já fiz ela aqui no primeiro. E aí eu quero copiar ela para esses outros textos que estão aqui. Se eu quiser copiar ela para mais de um elemento, eu preciso de vir aqui em animações e dar 2 cliques com o pincel. Não é um só, é 2 cliques. Porque quando eu dou 2 cliques, aí eu consigo fazer aqui e consigo fazer aqui. Já acabei onde eu queria, agora eu aperto ESC. E aí eu vou sair daquela animação, né? O ESC é a tecla de escape, então eu vou escapar. Se eu clicar apenas uma vez no pincel de animação, eu só vou conseguir animar uma vez o elemento, tá? Então essa seria a diferença. Um clique, você consegue animar apenas um. 2 cliques, você consegue animar quantos elementos estiverem ali da mesma forma que você animou o outro, tá? E para você sair desse modo de animação, é só você clicar na seta de escape, tá? Então, vou deletar aqui agora esses textos. Ó, delete. Beleza, pronto. Aí, agora eu quero animar essa triqueta que tá aqui, né? Como que eu vou animar essa triqueta? Eu quero que ela surja. Então, eu vou clicar aqui em cima e eu vou vir aqui, ó, surgir. Ou eu simplesmente vou selecionar toda essa triqueta e vou clicar em surgir. E agora eu vou mudar o sentido com que isso está acontecendo. Então, eu venho aqui, ó, em opções de efeito, tá vendo? Então, opções de efeito. Essa primeira aqui, eu quero que ela surja de cima. Então, opções de efeito, de cima. Essa daqui, eu quero que ela surja da diagonal. A diagonal aqui, ó, canto inferior esquerdo. E essa daqui, eu quero que ela também surja na diagonal, só aqui do canto inferior direito. Então, é isso que vai acontecer. Então, se eu projetar aqui, ó, dei um clique, método Trima, outro clique, Letícia Prestes, outro, e aí a triqueta apareceu, tá? Agora, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer as coisas acontecerem automaticamente, ou eu posso fazer as coisas acontecerem com o meu clique, né? Eu quero que tudo aconteça automaticamente, para assim que eu projetar o slide, já acontecer. Então, olha só, o método Trim é o primeiro que está aqui. Então, aqui eu tenho a opção de iniciar. Como que vai iniciar essa animação? Essa animação ela vai iniciar com a anterior. Que é anterior? A anterior é simplesmente um clique que eu dei na tela. O Letícia Prestes vai acontecer com a anterior também. Quem é anterior nesse caso? Nesse caso, a anterior é o método Trima. Então, vou mudar aqui com anterior. Como que eu sei que o método Trima é o anterior? Porque é literalmente o que está anterior a ele nesse painel de animação, tá? Agora eu tenho aqui o cima. O cima vai surgir quando? Eu quero que o cima, ele vai acontecer após o anterior. Quem é o anterior? O anterior é o Letícia Prestes. Então, assim que o Letícia Prestes acontecer, ele vai acontecer também. O baixo esquerdo com o anterior e o baixo direito com o anterior. Então, isso significa que o baixo esquerdo e o baixo direito vai acontecer junto com o cima.
porque eles que é o anterior. E na hora que eu clico aqui para projetar, ó, ele vai acontecer automaticamente, sem nenhum clique, tá? Então, ó, de novo, vai acontecer automaticamente. E eu posso mexer nos tempos aqui, né, na duração. Então, vamos supor que eu queira que demore mais tempo para surgir. Então, tipo, 2,75. Então, na hora que eu projetar aqui, ó, minha trima vai acontecer bem devagar. E aí depois vão acontecer as outras animações, tá? Beleza, vou mudar para 0.5 aqui de novo. Então, essas são as configurações, né, que a gente pode fazer com essas animações aqui. Opções de efeito, eu também posso mudar aqui para vertical, tá? Não preciso de deixar só na horizontal, não. Tá, agora eu coloquei essas animações aqui como entrada. Mas eu quero que tenham saídas também. Então, eu vou ter que adicionar animação nesses elementos. E aqui é que tá uma coisa importantíssima. Quando você já colocou uma animação, se você clicar para colocar outra animação, a animação anterior que você tinha feito, ela vai sumir. Então, para poder adicionar animações, você tem que literalmente clicar em cima da animação e vir em adicionar animação. Aí, uma animação vai ser adicionada além daquela que você já fez. Então, olha só, adicionar animação. Agora eu vou adicionar uma animação de saída. E eu vou colocar uma diferente aqui, né? Vou colocar um zoom, por exemplo, só para você poder ver, tá? O que vai acontecer. Então, esse método trim agora ele tem um zoom também. Então, vou abrir aqui o painel e vou configurar, né? Quando que esse zoom vai acontecer. Eu vou deixar ele para acontecer após o anterior. Então, quando essa triqueta aqui aparecer, esse método trim ele vai desaparecer. E ele está automático, né? Então, vou projetar na tela, aconteceu e ele desapareceu. Eu posso colocar ele num tempo maior aqui também, só para você poder observar melhor o que está acontecendo. Então, 2, automaticamente, e aí ele desapareceu. Então, essa animação ela foi adicionada, tá? Uma outra coisa que eu posso fazer também aqui, adicionar animação, eu posso adicionar uma ênfase, né? Então, eu vou escolher, por exemplo, um pulso aqui. Então, esse pulso, ele vai acontecer antes, então eu vou arrastar ele, né? Porque não tem como ele aparecer, desaparecer e pulsar. Se ele já desapareceu, ele não vai pulsar. Então, a ênfase tem que ser dada antes da saída. Então, eu vou clicar aqui, ó. E aqui eu tenho as configurações, né? Que eu posso fazer. Intervalo. E a duração. Eu quero que esse pulso, ele se repita? Sim. Eu vou colocar aqui algumas vezes. Vou colocar 5 vezes para você poder ver. E vou colocar 1 segundo aqui. Para ele poder acontecer. Então, olha só. Ele vai piscar 5 vezes. E aí depois vai desaparecer. Então, vamos projetar na tela. Aí eu clico. Ele acontece. E aí ele desaparece. Eu deixei ao clicar, né? Tem que ser após o anterior. Porque senão eu vou ter que clicar na tela. E aí vai dar ruim. Então, ó. Apareceu. Deu 5 pulsares, né? E desapareceu. Então, eu adicionei essas animações. E você perceba, né, que o nome vai permanecer o mesmo, porque é o nome do elemento, só que o que muda é a corzinha, tá vendo? Vermelho, o amarelo e o verde. Então, é assim que você vai identificar qual animação que está acontecendo. Se é animação de saída, se é animação de entrada ou se é animação de ênfase. E aqui você consegue ver quando que vai acontecer, né? Então, olha só. Se aqui ele está após esse baixo direito, então ele vai acontecer após. E esse daqui, se ele está após o amarelinho, então ele vai acontecer depois do amarelo. Então, o meu tempo está acontecendo certinho ali. Então, essas são as opções aqui que você tem para poder trabalhar com as animações no PowerPoint, tá? É isso tudo que você tem que fazer. Vamos escolher aqui uma animação de linha. Deixa eu deletar todas essas animações aqui. Uma animação de linha, só para você poder ver o que vai acontecer na linha, né? Então, no Letícia Prestes aqui, eu vou vir em linhas. Então, olha só, o linha, ele vai fazer o trajeto que eu coloquei, tá vendo? Ó, o verde é onde começa e o vermelho é onde termina. E nas opções de efeito eu tenho, né? De baixo para cima, da esquerda para a direita, assim por diante. Posso mudar a trajetória, então se eu coloquei de baixo para cima, se eu reverter aqui, ele vai vir de baixo para cima. Se eu coloquei de cima para baixo, se eu reverter, ele vai de baixo para cima, né? Então, é isso daí que iria acontecer. Então, se eu projetar aqui, ó, ao clicar,
Olha só o que acontece. Só que olha só, eu coloquei para ele acontecer do verde para o vermelho. Só que eu reverti a trajetória. Então, ao invés dele começar aqui embaixo, aqui em cima, perdão, ele vai começar aqui embaixo e vai vir para cima. Então, toma cuidado quando você for reverter. Na verdade, você tem que mexer aqui, ó. Opa. É aqui que você tem que mexer, exatamente. E aí você vai ter que mudar a posição, né? Por exemplo, essa posição aqui, aí ele vai parar aqui. Ah, mas eu não quero que ele pare aqui, eu quero que ele vá para fora do slide, por exemplo. Então, você segura o Shift, ó, e joga ele para fora do slide. Aí, ó. Passou. Foi para fora do slide. Vamos colocar umas outras trajetórias aqui também pra gente poder ver. Vou inserir aqui um círculo. Vamos colocar outras trajetórias. Vamos lá, animações, trajetórias. Essas trajetórias aqui são bem legais. Essa trajetória aqui, personalizada, eu posso criar um caminho. Então, eu posso fazer tipo assim, ó. Aqui, soltei, ESC. Então, ó, a bolinha vai fazer a trajetória que eu coloquei para ela poder fazer, que foi esse desenho que eu fiz aí. Essa animação aqui, ó, de formas, olha só que bacana. Ela faz tipo uma elipse, né? Ah, mas pra que eu vou usar isso? Mas você pode colocar planetas orbitando em torno do Sol, por exemplo. Tem esse planeta aqui. Vou inserir aqui. Esse vai ser o Sol. Vou colocar ele aqui no meio, ó. Esse planeta aqui vou diminuir, por exemplo. Vou projetar, ó. O planeta está orbitando em torno do Sol, por exemplo. Tem os átomos também, a gente pode colocar ali. Então, né, pode acontecer isso. Eu vou abrir aqui ainda o painel de animação e vamos mexer em algumas coisas aqui, ó. Elipse. Vou dar 2 cliques. Cada animação tem uma configuração diferente. Por quê? Por exemplo, essa daqui foi uma animação de trajetória que eu coloquei e essa trajetória ela é de círculo. Ela está desbloqueada aqui, porque esse desbloqueada quer dizer que eu posso alterar ela ainda. Se eu bloquear, qualquer coisa que eu fizer aqui não vai alterar nela, tá? Eu tenho o início suave, o fim suave e eu tenho fim com salto. Existem alguns que não acontece isso. Como assim? Deixa eu voltar aqui no método trim e colocar aqui o barra de novo. Na hora que eu der 2 cliques aqui no barra, ó, você pode perceber que essa caixa aqui de formatação já está diferente da outra. Porque eu não tenho nem início, nem fim suave, eu nem posso ter nenhum salto. Então, cada animação tem uma, tá? Então, eu vou voltar aqui na elipse. O que seria esse fim com salto? Eu vou colocar um salto bem grande aqui, só para você entender o que é, ó. Olha só que doideira. É esse salto aqui que dá. Deixa eu mudar. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui, para você poder entender melhor. Acho que vai ficar melhor, né? Deixa eu inserir aqui um outro elemento. Como assim fim com salto, né? Vou vir em animação, vou colocar aqui surgir. Tá surgindo aqui pra cima. Vou colocar uma outra cor pra gente, colocar um laranja. Aí eu vou dar 2 cliques nela. Vou colocar aqui, ó, fim com salto. Ó. Olha que legal. Cliquei, ó. Opa. Ela dá como se fosse uma paradinha, um pulinho. Tá vendo? Esse é o salto. E aí, se eu quiser mexer aqui no fim suave, ó, vou aumentar o fim suave até o fim. O início suave, perdão, até o fim pra você poder ver, ó. Então ela começa e, né, dá aquela parada. Agora eu vou no fim suave. Então ela vem e ela meio que dá uma freada, tá vendo? É essa freada que ela dá. Então aqui, quando você der os 2 cliques, é que você vai poder mexer aqui se você quer muito suave, se você não quer suave, tá? No intervalo, né, seria a duração, que você também consegue mexer pelo painel de animação, e repetir. Repetir essa animação, ela vai acontecer mais vezes? Vai acontecer 5 vezes, por exemplo, ó. Então, ó. Tá vindo? Não tem muito sentido isso aqui, né? Mas é isso que ela vai fazer. Ela vai vir sumir, vai vir sumir, vai vir, vai continuar. E se eu der 2 cliques nela aqui e clicar em retroceder após terminar a execução, ela vai retroceder. Então, a execução acabou e ela vai voltar e vai fazer de novo. Se eu clicar aqui nessa que é a elipse, eu venho aqui, ó, reversão automática. Olha só. Repetir. Vou repetir até o fim do slide. Ok. E vou projetar. Pronto. Cliquei. Olha. Ela foi
voltou. Foi, voltou. E vai ficar até o fim do slide. O fim do slide é quando eu der o próximo clique aqui. O que ela está fazendo? Uma reversão automática. Tá vendo? Ela vai para um sentido, reverte, vai para o outro. Então, até eu clicar aqui, ela vai, até eu sair daqui, né? Ela vai ficar acontecendo. Agora, se eu der 2 cliques aqui, reversão automática, colocar nenhum e vir retroceder, aí eu vou clicar aqui. Deixa eu clicar na tela. Ela vai fazer a mesma coisa. Só que, deixa eu apagar essa. Se eu clicar nela aqui, tirar o reversão, projetar, der 2 cliques de novo. Até o fim do slide, eu vou projetar agora. Ela vai ficar fazendo esse movimento para sempre. Até eu clicar, até o fim do slide. Então, aqui ela não está revertendo. Ela está permanecendo naquele mesmo movimento. Então, se eu quisesse colocar como se fossem planetas, seria isso que eu ia... essa a opção, né, que eu deveria de colocar aqui, só que eu teria que mexer aqui também nessa questão da suavidade aqui, ó, para ela acontecer de uma forma mais natural, tá vendo? Agora ela tá mais natural, ela não tá mais indo e parando. Então, seria essa daqui que eu teria que fazer. Então, essa aqui é a parte relacionada às animações. E tem uma coisa também que é um pouco mais avançada aqui nessa parte de animações. Deixa eu tirar essa. Que vai ser o seguinte aqui. Aparecer. Que é a questão do disparo. O que acontece nessa questão do disparo aqui? Olha só. Vou projetar aqui o slide e vou dar um clique em qualquer lugar da tela. Dei um clique. Apareceu essa bolinha laranja aqui, ó. Em qualquer lugar da tela. Então, se eu clicar aqui... se eu clicar aqui, vai aparecer a bolinha. Se eu clicar aqui, vai aparecer. Se eu clicar aqui, ela vai aparecer. Mas, e se eu quisesse que essa bolinha aparecesse só quando eu clicasse nela? Porque eu posso estar com o slide projetado e aí, sem querer, eu clicar no canto da tela e acontecer uma animação, uma coisa que eu não quero. Ou simplesmente eu quero quando acontecer aquela ação. Então, eu tenho que vir em disparo. Esse disparo, ao clicar em... Aonde que eu vou clicar para esse disparo acontecer? Eu vou clicar nessa bolinha. Eu não sei quem que é essa bolinha aqui, né? Porque tem outras bolinhas aqui, então eu vou deletar ela só para eu poder ver quem é. Disparo. Ao clicar em elipse 46, beleza. Agora eu projetei o slide. Eu vou clicar aqui do lado de fora. Olha, é como se o slide tivesse acabado. Tá vendo? Por quê? Porque eu não tô clicando na bolinha. Então, não tem como acontecer. Ah, mas então, como que isso vai acontecer? É porque você tá aqui com a animação de entrada. Não tem como eu botar um elemento para entrar, clicando nele, se ele não entrou. Entendeu? Então, deveria ser aqui, por exemplo, uma saída. Desaparecer. Então, vou clicar aqui, ó. Pronto. Vou clicar em qualquer lugar da tela. Opa, disparo. Pronto. Tava sem o disparo. Vou clicar em qualquer lugar da tela. A animação não está desaparecendo, mas o slide está acabando. Né? Eu cliquei aqui, ele acabou. Mas se eu clicar na bolinha, a bolinha vai desaparecer. Por quê? Porque eu tenho uma animação de saída, de desaparecer, quando eu clicar na bolinha. Entendeu? E aí eu sei que ela está com disparo porque aparece esse raiozinho. Então, se eu vier aqui no painel, vai aparecer aqui, ó, gatilho elipse 46. O que é um gatilho? O gatilho é o acionamento dessa bolinha. Ah, Letícia, não estou entendendo nada. Vou colocar mais bolinhas aqui pra gente. Um monte de bolinha. Pronto. Tem vários gatilhos aqui agora. Projetei. Apertei essa, sumiu essa. Apertei essa, sumiu essa. Apertei, 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 apertei. Sumiu. É isso que o gatilho ele vai fazer. E a gente utiliza bastante esse gatilho aqui quando a gente está criando jogos, por exemplo. Então, eu quero que suma quando eu clicar aqui. E não quando eu clicar em qualquer lugar da tela. Porque se eu projetar aqui e clicar em qualquer lugar da tela, a minha animação, meu slide vai acabar. Porque não tem nada para acontecer depois daquele slide.
né? Não tem nenhum outro slide. Mas aqui, esse elemento, ele vai sumir. Tá? Então é aqui que ficam os gatilhos, sempre no painel de animação. E uma informação importante aqui também, toda vez que você estiver mexendo com a animação, quanto mais animações você colocar, mais pesado a sua apresentação vai ficar. E toda vez que o painel de animação estiver aberto e você tiver muita coisa acontecendo, o seu PowerPoint vai ficando mais pesado também. Então, só o fato de você fechar o painel de animação para poder fazer alguma outra ação que está aqui, já diminui esse peso, tá? É por isso que a gente só utiliza as animações para coisas que realmente são importantes. Você não precisa de ficar animando todo o seu slide. O que eu poderia fazer aqui, por exemplo? Eu vou tirar isso tudo aqui, bolinhas, e vou voltar aqui, ó, método Trima, para cá. Então, esse aqui é o slide que eu quero, né? Eu quero que ele chegue aqui. Aí eu vou duplicar ele. Aí eu vou voltar aqui nesse primeiro, vou fazer o seguinte. Esse texto eu vou segurar o Shift e vou arrastar para fora. Esse texto eu também vou segurar o Shift e vou arrastar para fora, só que eu vou arrastar ele um pouco além desse, tá? Esse negócio aqui eu vou trazer ele para cima. Esse daqui eu vou trazer ele cá para fora, aqui na diagonal. Aqui na diagonal. E esse aqui também, cá para fora na diagonal. Esse aqui eu vou aumentar. E aqui nesse segundo slide eu vou vir em transições, vou aplicar a transição transformar. E aí agora eu vou projetar o meu slide, ó. E aí eu vou dar um clique. E aí as coisas aconteceram, como se eu tivesse animado os elementos, mas eu não animei. Eu coloquei uma transição de um slide para o outro. Então, olha só, nesse primeiro slide eu tenho o texto do lado de fora, assim como esses elementos aqui do lado de fora. No slide 2, eu já tenho a posição deles ali. Então, o que aconteceu? Aconteceu uma transição desses elementos que estão fora para esse slide que está do lado de dentro. Então, se esse método Trima estava do lado de fora aqui, agora ele está do lado de dentro aqui. Então, eu tive uma transição de um slide para o outro. E quando eu coloco esse texto, Letícia Prestes, um pouco mais para a esquerda do método Trima, significa que quando ele entrar no outro slide, ele vai entrar depois. Então, olha só, eu vou projetar aqui de novo, ó. Olha para o Letícia e para o método Trima, ó. Tá vendo? O texto, o Letícia chegou um pouco depois, porque ele estava um pouco mais para fora do que o outro, tá? E aí eu posso mudar posições também, né? Sei lá, vou colocar aqui e vou colocar aqui. Aí, ó. Vou mudar. Então, ó. Só que como ele estava posicionado mais ou menos aqui, e agora ele tá aqui, então ele meio que vai fazer um movimento de subir, né? Ele vai subir, ó. E a mesma coisa para essas coisas que estão aqui do lado de fora, olha só. Se eu rotacionar aqui e aumentar e rotacionar também, ó, do lado de fora. Vou colocar mais devagar. Olha só. Ele entra girando, tá vendo? Ele tava lá numa outra posição, aqui ele tá em outra, ele entra girando. Eita. E aqui ele entra diminuindo porque lá fora ele tava maior. Então eu posso usar as transições ao invés de ficar usando as animações. Só que, por exemplo, esse método Trima, ele estava do lado de fora, né? E aqui agora ele está do lado de dentro. Então, a única opção que eu tenho é isso, né? Ele estava do lado de fora, colocar para o lado de dentro, aumentar, diminuir. Eu não consigo colocar, por exemplo, um efeito assim, né? De barra. Eu não consigo colocar, tipo, um pulso, né? Eu só consigo colocar as coisas entrando e saindo. Eu só consigo colocar as coisas transformando. Mas será mesmo que eu preciso de ficar aplicando essas animações que estão aqui em textos e em coisas que não tem muito sentido? No caso da elipse que eu coloquei ali, ela fez total sentido pra gente, né? Pra mexer com, por exemplo, sistema solar, com átomo, núcleo, né? Aquelas coisas, né, bagunçadas ali, fazia sentido. Mas aqui não faz sentido eu ficar colocando essas animações. Eu posso muito bem mexer apenas com as transições, né? Então, se você gostou desse vídeo, já curta, compartilha, comenta e já fica ligado que já tá vindo mais vídeo aí atrás desse para você aprender tudo sobre PowerPoint.